Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá continuar no raciocínio lógico estratégico para a banca, Vunesp, TJ de São Paulo, ok? Lembrando que a nossa visão aqui é uma visão mais estratégica, não é conteudista. A gente não está preocupado, não, dominar tudo que existe de raciocínio lógico, tudo que existe de... Não, porque somente não vai aguentar. A ideia não é essa, a ideia é você se agarrar em coisas estratégicas, em coisas que você consegue pontuar. É isso que te dá a sua classificação. A visão estratégica do edital. A visão, uma coisa é a visão conteudista, outra é a visão estratégica. É isso que te faz ganhar pontos valiosíssimos. Mas lembrando, o fato de você não ganhar ponto em alguma questão, você tem que mirar para ganhar ponto em outro lugar. Isso aí não, senão não vai valer, senão não dá certo. Você tem que ter uma visão estratégica. E a visão estratégica é saber que às vezes você vai deixar aqui para pontuar lá, igual que aqueles alunos meus que fizeram 17 pontos de 20 na prova da PM de São Paulo, ok? Então aquela história, você tem que ter uma visão estratégica, você tem que saber perder para ganhar, você tem que saber perder algumas coisas, eles souberam, eles me falaram para mim, não professor, eu entendi o recado, o que eu fui? Eu vi aquela questão, não vou perder tempo, foi para outro, não vou perder tempo, foi para outro. Pronto, passaram no concurso. E isso aí, e muito bem classificados. Eu tive um aluno que passou em 10º lugar no concurso. Então, ou seja, justamente entender o recado. É isso que vocês têm que fazer. Entendam o recado de saber filtrar. Saibam filtrar a informação que está entrando no seu cérebro. Lembrando que seu cérebro não aguenta muita informação. Nosso cérebro é limitador. Nosso cérebro não aguenta. Por mais que você queira jogar muita informação, seu cérebro não vai aguentar. Ele vai tentar te boicotar. Então saibam filtrar, saibam definir o que é importante. Ok? Então vamos lá. É isso aqui, relembrando a aula passada, todo professor é um conteudista. Como é que a gente nega isso aqui? Sempre vocês vão furar a ideia, tá? Furar a ideia do todo, eu sempre vou furar. Todo professor é um conteudista, algum professor não é um conteudista, tá? A gente vai ver algumas questões dessa aqui lá na frente. Antes da gente seguir, a gente vai ver esse caso aqui, ó. Serei fiel e te darei uma BMW. Imagina seu namorado ou sua namorada falando isso aqui para você. Serei fiel e te darei uma BMW. Quando é que essa pessoa vai estar mentindo? Ela vai estar mentindo quando acontecer o quê? Quando ela não for fiel ou não der a BMW. Concordam? Ou seja, eu no lugar do eu coloco o ou e nego as duas. Aí você falou, mas por que você está falando da negação do e se aqui é o sim, então e o todo? Porque de vez em quando a gente vai voltar nas ideias sim. Porque seu cérebro não estava esperando eu falar isso. E agora é como se eu desse um choque no seu cérebro. Eu fiz o seu cérebro voltar lá atrás, relembrar que a negação do e tem que ser ou e negar as duas. E tem que ser quando você menos espera. Eu não posso falar para você, gente, daqui a pouquinho a gente vai relembrar isso. Não. Eu tenho que pegar seu cérebro de surpresa. Eu tenho que mostrar para o seu cérebro que algumas questões ele vai ver, aliás, ele vai relembrar quando ele menos esperar. É como se eu desse um choque no seu cérebro. É isso que eu estou fazendo. Certo? Eu estou dando esse choque no seu cérebro. Então, agora vamos ver a história da condicional, tá? Uma frase condicional sempre vai ser o seguinte. Primeira coisa, se negar é você chamar a pessoa de mentirosa, tá? Só existe um caso que uma pessoa, aliás, uma coisa eu já sei, ela não pode ter o sim. Por que disso? Você chama alguém de mentiroso ou mentirosa com si? Imagina você, se sua namorada fala o seguinte, ó, ela fala, se eu sair não vou te trair, por exemplo, ela fala essa frase para você. Se eu sair não vou te trair. No dia seguinte você vai ligar para ela, faz de conta que ela teve um encontro lá com o ex dela e ela teve um flashback. Você vai ligar para ela no dia seguinte, você vai falar, se você saiu, você me traiu, ou você vai falar, você
saiu. Você vai afirmar. Porque ninguém chama ninguém de mentiroso com se. Porque o se é uma dúvida. Imagina você falando para ela, se você saiu, ela vai capturar. Opa, então ele não sabe. Ela vai falar o quê? Não, eu não saí. Então ninguém chama ninguém de mentiroso com se. Porque o se gera dúvida. Você sempre vai afirmar alguma coisa. E quando você afirma alguma coisa, tá? Você não pode ter se. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, que não tem se. Negação de uma condicional não pode ter outro se. Ponto. Ok? Agora, imagina ela falando assim, se eu sair, não vou te trair. Aí você vai falar para ela, digamos que você sabe que ela te traiu. Você vai ligar para ela, você vai falar o quê para ela? Você vai falar, você saiu. Ou seja, ela fez a primeira coisa ou não? A primeira coisa que eu digo antes do sim, ó, se eu sair, então vou te trair. Ela fez a primeira coisa? Fez, porque ela saiu. E a segunda coisa, ela falou que não ia te trair e ela te traiu. Então ela fez a primeira? Fez. Ela fez a segunda? Não. Então, como assim simbolicamente? Vamos lá. Aqui é uma frase simbólica, se A, então B. Então, sempre vai ser, ó, quando eu coloco A e A, o que eu estou falando? Mantenha a primeira e nega a segunda. Mantenha a primeira e nega a segunda. Sempre vai ser mantenha a primeira e nega a segunda frase. Ok? Sempre vai ser isso. Mantenha a primeira e nega a segunda. Ok? Então, assim? Como é que seria? Você pergunta, como é que seria esse exemplo aí? Digamos que eu tenho essa frase aqui, ó. Se gato não mia, então, o então eu não preciso ver escrito, tá? Ele pode estar subentendido. Então, o pato late. Como é que seria a negação disso aqui? Negar, primeira coisa, a negação do se não pode ter outro se. Já tira o se, já descarta. Ele vai ter que manter a primeira. O que ele está falando? Não mexe na primeira. Então vai ficar gato, não mia. Mantém a primeira. E o que você faz com a segunda? Você nega. Pato, não late. Se ali está dizendo que late, eu vou dizer não late. Ok? E se a frase fosse assim, ó? Se chove, o pato não mia. Lembrando que o então não precisa estar escrito, tá? Pode estar subentendido, ó. Se chove, então pato não mia. Ele pode ou não vir escrito. Digamos que ele te peça a negação disso aqui. Como é que seria a negação? Mantém a primeira. Então vai ficar chove e... Aqui está dizendo que o pato não mia. O que eu vou falar? Eu vou negar a segunda. Pato. Se aqui está dizendo que não mia, eu vou falar mia. É falar o contrário. Eu vou negar a segunda. Toda frase condicional, eu sempre vou manter a primeira na negação e negar a segunda. Sempre eu vou manter a primeira e negar a segunda. Ok? Ah, mas e se a frase fosse assim? Dando outro exemplo, ó. Vou alterar essa primeira frase aqui e vou botar uma frase agora diferente. Vou botar essa frase assim, ó. Se pato não late ou gato mia, então chove. Pronto, então não chove. Vou botar assim. Como é que você faria a negação dessa frase? Vamos lá, como é que você faria? Primeira coisa, o que eu faço com a primeira frase? Eu mantenho a primeira. Então, mantém do jeito que ela estiver. Como é que eu vou manter do jeito que ela estiver? Vai ficar como? Pato, sem o si, lembre-se que não pode ter o si. Pato não late. E no lugar do ou? Esse ou está do lado do que eu tenho que manter ou está do lado do que eu tenho que negar?
Para eu negar uma frase condicional, eu mantenho a primeira. Então, eu vou manter do jeito que estiver. Eu não mexo em nada, tá? Então, ó, não mexi em nada. E aqui está dizendo, o que eu faço com a segunda frase? Eu nego. Aqui está dizendo que não chove, então vou falar chove. Pronto. Essa seria a negação. Ok? E agora, vamos ver mais um caso de negação. Como é que seria? Se pato late e gato mia, o rato. O rato é azul ou Maria é alta. E agora, como é que seria a negação dessa frase aí? Como é que você faria? Vamos lá. Negação. Primeira coisa, você iria tirar o se, concorda? Primeira coisa, tira o se. Ok? Primeira coisa, tira o se. Como é que vai ser? Tira o se, mantém a primeira. Então vai ficar como? Pato late e gato mia. Não mexe na primeira frase. Você mantém do jeito que ela estiver, certo? Não mexe na primeira frase. Mantém a primeira. E o que eu faço com a segunda? Eu nego. Só que a segunda frase tem o ou. Qual é a negação do ou? E. Ó, aí sim, ó, eu mantenho a primeira. Pode ver que eu não mexi na primeira. Ó, eu mantenho. Só que para eu negar uma condicional, eu mantenho a primeira e, eu já coloquei o e, com a segunda frase eu vou negar. Só que a minha segunda frase tem o ou. Como é que eu nego uma frase com o ou? Eu troco pelo e. Troco pelo e o que eu faço com as duas frases? Eu nego. Então vai ficar como? O rato não é azul. Lembre-se que não precisa ter lógica, tá? E aqui eu vou falar que a Maria não é alta. Ah, então quer dizer que eu posso trocar a Maria não é alta por baixa? Posso? Se ela não é alta é porque ela é baixa? De jeito nenhum. O fato dela não ser alta não quer dizer que ela seja baixa. Então esse seria o correto. Maria não é alta. Então olha só, vocês podem ver que na primeira, ó, eu mantive, eu não mexi na primeira. Só que na segunda frase eu já tive que trocar. Quem é a minha primeira e quem é a minha segunda? É aqui, ó, onde tem a vírgula é onde está o então. Então aqui está meu divisor de águas. A primeira é tudo que tiver antes do então. A segunda é que está tudo depois do então. Então tudo que tiver depois do então eu tenho que negar. A negação do ou tem que ser e. E o que eu faço com as duas frases? Eu nego. Então vai ficar rato não é azul e Maria não é alta. Mas nesse caso aqui, eu vou ter que trocar o ou pelo e aqui eu não troco, eu tenho que manter. Por que eu tenho que manter? Justamente porque a primeira eu não mexo nela, então não mexi. Ok? Então é importante vocês entenderem. Vocês estão vendo que a matéria está crescendo, mas tudo isso está dependendo das aulas anteriores. Aqui, ó, a gente aprendeu nas aulas anteriores a negar o ou. Negar o ou, troco pelo e, certo? E aqui tem mais um detalhe para a gente recapitular. Aqui, ó, se quisesse colocar um nem, também dava, ó, porque aqui tem um não e não. Pode ver que nesse caso aqui, ó, se ele quisesse usar um nem, ele pode também, tá? Porque tem o e, não, não. Ok? Agora, lembrando, então, aqui, ó, eu usei a negação do ou, troco pelo e, nego as duas. E eu queria que você soubesse que a negação de uma condicional é mantém a primeira e nega a segunda. Certinho? Então, assim, a gente vai crescendo na matéria. É assim que a gente vai sempre caminhando. A gente vai subindo degraus. A gente vai pegando a base anterior,
Por isso que eu falo para vocês, gente, não pulem aula. Alguns alunos meus estão pulando algumas aulas e estão se embananando lá na frente, porque elas querem entender lá na frente, só esquece que a bagagem eu já dei lá atrás. Então, assim, eu preciso que vocês acompanhem todas as aulas, porque tudo que eu falar aqui, eu já sei onde eu vou chegar, eu já sei o que eu quero fazer. A gente está treinando, a gente está construindo uma rede de conhecimento. Para isso, é muito importante que vocês sigam a aula exatamente como ela é dada. Porque aqui eu já sei o que eu vou falar, eu sei a base que você vai precisar. E tem coisas que eu não falo mais, porque eu já vou perceber que você já viu na aula passada. Por exemplo, essa ideia aqui, lá na frente, daqui a pouco eu vou voltar a falar de novo, não agora. Porque agora você já está com a memória fresca aí. A ideia já está fresca na sua memória. Só que daqui a algum tempo não vai estar mais. Quando eu voltar, eu já não volto nessa velocidade. Eu vou voltar mais rápido. Eu vou voltar e sem ficar falando detalhes. Porque eu já vou partir do pressuposto que você já acompanhou essa aula, já viu passo a passo, então você já sabe, eu só vou jogar e puxar. É como se eu estivesse jogando uma rede puxando rapidamente na sua memória. Porque a informação vai estar na sua cabeça. Às vezes ela pode estar confusa, porque é muita informação, eu sei que é. É muita informação, de vez em quando eu vou ter que fazer isso, puxar. Só que eu vou puxar mais rápido. Então, por isso que é importante. Algumas pessoas só pulam e chega lá na frente, aí vai justamente nessa hora que eu puxei, que eu soltei rápido e puxei. Ah, professor, não entendi nada. Por que você fez isso? Aí eu pergunto, você assistiu as primeiras aulas? Não, eu pulei. Aí não dá certo. Você tem que saber o passo a passo. Nós estamos subindo degraus. A gente não vai dar um salto gigantesco. A gente está subindo um por um. Lembrando que aqui nós estamos construindo a base, o alicerce. Esse alicerce que vai fazer você construir um edifício, um arranha-céu. Ok? Vamos lá. Vamos ver agora. Olha só. FGV, que caiu agora em 2015, tá? Considere a afirmação. Então, vamos lá. Se hoje é sábado, então amanhã não trabalharei. Ó, não fica tentando entender a frase não, tá? Porque algumas pessoas ficam, se hoje é sábado, então amanhã não trabalharei. Ah, então quer dizer que a pessoa trabalha aos sábados. Não fica analisando o sentido da frase. O que você está preocupado? Isso aqui é uma condicional. Ponto. Já sabe que isso aqui é uma condicional. É isso que eu quero. E o que ele está te pedindo? Ó, a negação. Se ele quer a negação, você já sabe fazer. Primeira coisa, eu já sei que não pode ter o se. Então, vem aqui, ó, já descarto a letra D e já descarto a letra E. Não pode ter o se. Para eu negar uma condicional, sempre eu tenho que manter a primeira. Então, vai ficar hoje é sábado. Hoje é sábado, só tem essa. Aqui está dizendo que não é, que não é. Pronto, acabou. Eu já sei a resposta. É a letra A. Quantos minutos vocês demoram aí para responder essa questão? Isso é raciocínio lógico estratégico. Esse é o método TELES que os alunos chamaram. Ok? Então, olha só, mas vamos treinar. Vamos fazer direto para a gente ver se está certinho como a gente está vendo até agora. Mantém a primeira, eu mantive. E, tá aqui. Eu nego a segunda. A segunda está falando que amanhã não trabalharei, tá? Qual é a negação de amanhã não trabalharei? Amanhã eu tenho que negar a segunda, lembram? Amanhã não trabalharei. Não quer dizer o quê? Sim, então vai ser amanhã trabalharei. Pode ver que ele fez certinho, questão certa, letra A. Ok? Ah, mas quem quiser fazer de outra forma pode chamar de A, chamar de B, jogar na tabela verdade. Tudo bem, você também vai dar certo. Vai chegar no mesmo lugar na letra A. Ok? Então, sempre a gente tem que procurar caminhos mais rápidos, caminhos assim. Seja comigo ou com qualquer outro professor, não importa. O que importa é fazer rápido. Capturem, cada professor tem uma coisa boa para te passar. Capturem as coisas boas de cada professor. E assim você vai construindo o seu método. Você vai construindo a sua forma de pensar, a sua forma de pontuar.
Agora, o que eu te indico? Sempre caminhos mais rápidos. Sempre caminhos que te façam chegar rapidamente na resposta. Porque lembre-se, a sua mente não aguenta muita informação. E o fato de te dar 4 horas lá na prova, uma média de 4 horas para você fazer a prova, não quer dizer que a sua mente dure 4 horas. Geralmente, sua mente dura menos de 4 horas. E por que eles colocam você para fazer 4 horas? Porque eles sabem que você vai ficar cansado. Então, um bom estrategista já sabe dessa estratégia e um bom estrategista não cai nesse pega. Você tem que saber como fazer a prova. A prova não... Ele pode te dar 8 horas para você fazer a sua prova. Não vai adiantar de nada. Porque ele vai tentar... Isso aí, ele vai usar sua mente para sua mente ficar cansada e você se derrubar. Você vai deixar? Ok? Vamos lá. Questão da VUNESP. Cabo 2015 agora. Então, vamos lá. A afirmação, opa, é um se. Então, vamos fazer aqui. Se fulano... Antes de eu ler, eu vou fazer o resumo. Se fulano não estudou, tá? Ó, fazer resumo. Fazer resumo é abreviar a palavra, de forma que sua mente entenda a ideia. Se fulano não estudou. Pronto. Então, eu não preciso escrever, basta vírgula. Então, ele será promovido. É falso. Sendo assim, é verdade que aqui tem um porém. Olha só. Vocês estão vendo que ele te deu essa condicional e ele falou para você que ela é falsa. Ele afirmou para você que esta frase é falsa. Ele está falando assim, ó, essa frase aqui é falsa e ele quer a verdadeira. Me diz uma coisa, o que o falso é do verdadeiro? O que o verdadeiro é do falso e o falso é do verdadeiro? O que um é do outro? A negação. Então, na verdade, quando ele te dá uma frase, diz que ela é falsa e está te pedindo a verdadeira, ele nada mais está te pedindo que negação. É uma forma de te pedir negação sem escrever negação, como foi aqui, ó. Aqui, ó, ele falou diretamente a negação. Existe uma forma dele omitir isso aqui se ele falasse, ó, se hoje é sábado, amanhã não trabalharei, é falso. Aí ele fala, encontra a frase verdadeira. Pronto, aí eu já saberia que era negação. A gente tem que entender o linguajar da banca, tá? A banca, ela usa essa jogada. Então, quando ele falar para você, ó, como ele fez aqui, ó, caiu na prova da VUNESP agora. A afirmação, se fulano não estudou, então ele é promovido, é falsa. E ele pede, assim é verdade que. Ele está te pedindo a frase verdadeira. Tá? Nesse caso, ele está te pedindo para negar. Então, se ele pede para negar, como é que você faz? O linguajar disso aqui é negar, tá? Então, como é que seria a negação? Você tira o se. O que você faz com a primeira? Mantém. Então, você falaria, fulano não estudou, certo? Aí ele fala, é verdade que fulano não estudou. É a letra A, acabou. Só isso que ele queria de você. Ah, mas e se ele quisesse continuar? Vamos continuar. Fulano não estudou e aqui está dizendo que será promovido. O que eu vou falar? Não será promovido. Pronto. Ok? Se ele quisesse ter dado isso aqui também está certo. Só que ele não quis, ele quis dar só esse pedaço. Tudo bem. Tá? Ó, vamos descartar. Ele será promovido? Não, ele não será. Ele estudou? Não, ele não estudou. Está aqui, ó. Ele estudou? Não, ele não estudou. Está aqui. Então, seria fulano não estudou e não será promovido. Opa, vamos relembrar? Aqui tem o e, o não e o não. Ele pode colocar um nem? Pode. Se ele colocasse fulano não estudou, nem, olha aqui, será promovido. Também estaria certo. Também estaria certa a questão. Ok? Então, é isso que a gente tem que fazer. Assim, a gente tem que entender o linguajar da banca. Se ele quisesse ter falado, ó, se essa frase aqui, ó, se ele quisesse ter invertido, ó, não sei o que é verdadeiro, então não sei o que é falso. Ele quisesse que você encontrasse, ó, ele te dá uma frase inteira
dizendo que ela é verdadeira e ele pede a falsa. O que um é do outro? Negação. Então ele está te pedindo para negar. Aí você vai negar e encontrou a resposta. Fulano não estudou, está aqui, ó. Fulano não estudou a letra A. Lembrando que se ele quisesse, se aqui tivesse uma resposta falando fulano não estudou e não será promovido, também estaria correto. Só que aí nesse caso a questão seria anulada, porque eu teria duas respostas. Ok? Mas você viu aí, ó, questão 11, VUNESP, na prova de cabo. Ok? Então você viu aí uma forma de negação dessa condicional. Agora vamos ver uma questão da Funiversa. Funiversa é uma banca aqui de Brasília. Uma proposição logicamente equivalente à negação. Por que ele usou esse termo equivalente? Ó? Vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai descobrir alguns casos que ele fala de equivalência. Isso aqui quer dizer igual, tá? Equivalente, lembre-se que tem equilátero, equiângulo, lados iguais, ângulos iguais. Equivalente quer dizer igual. Então ele está falando uma frase logicamente igual a negação. Pode ver que ele falou de negação. Ele falou, se o cão mia, então gato não late, é a proposição. Isso aqui caiu na prova de polícia civil, agente. Tá? Ele quer a negação. Primeira coisa, se ele quer a negação, o que eu tenho que fazer com se? Sai fora. Aqui não tem nenhuma com si, então perfeito. O que ele tem que fazer com a primeira? Manter. Então ele tem que falar que o cão mia. O cão mia pode ser esse e pode ser esse. Então já descartei a C e já descartei a E. Aí vai ser o cão mia e mantém a primeira e. Opa, então é essa ou é essa? Isso aqui eu já descartei. Ok? Mantém a primeira e nega a segunda. Só que a segunda tá gato não late. Então vai ficar gato não late. Não quer dizer o quê? Sim. Então vai ficar e gato late. E gato late. É a letra A. Ok? Mas lembrando que o mais rápido seria você mesmo fazer. Olha só. Sem ficar eliminando. Vai ficar o cão mia. Mantém a primeira. E aqui está dizendo gato não late. Então vai ficar gato late. Porque você vai ter que negar a segunda. Pronto. Ah, mas e se ele quisesse ter colocado gato late e cão mia? Estaria certo? Também estaria certo. Os dois estão falando a mesma coisa. Um ele fala cão mia e gato late, o outro ele fala gato late e cão mia. É a mesma coisa, só trocou a ordem. Então, isso daqui ó, é a negação de uma frase condicional. Toda frase condicional, se A, então B, sempre vai ser, a negação vai ser mantém a primeira, quando eu coloco A e A, eu estou falando não mexe na primeira e nega a segunda frase. Lembrando que negar não quer dizer aparecer um não. Se a frase B aqui fosse não faz sol, aqui ficaria faz sol. Negar não quer dizer aparecer um não. Negar é sempre essa frase aqui, o contrário. Se, por exemplo, se faz sol, então não neva, como é que seria a negação disso? Faz sol, mantém a primeira, e aqui está dizendo que não neva, eu vou falar neva. Ok? Sempre vai ser mantém a primeira e nega a segunda. Sempre vai ser desta forma. Ok? Então, assim, às vezes eles vão falar para vocês nega dessa forma, às vezes vão falar, não sei o que, a negação. E às vezes eles vão usar o que a VUNESP fez. Vocês viram que eles falaram, tal frase condicional é falso, enquanto é verdadeira. Isso aí é negação. Você tem que se adaptar à banca, você tem que se adaptar ao linguajar deles. E assim, você na hora da prova, você bate o olho, você já sabe o que ele quer. Enquanto aquelas pessoas que são acostumadas só fazendo questão escrito, negação tem que estar escrito, ela na hora ela não sabe o que a questão quer. E aqui você já está vendo. Se ele falar que um é falso e queira verdadeira, ele está te pedindo para negar, nesse caso, de condicional. Ok?
Então, lembrando que eu preciso que vocês refaçam, eu preciso que vocês olhem para trás, recapitulem, refaçam vocês sozinhos para que a gente possa caminhar, para que a gente possa continuar construindo nossa base para daqui a pouco levantar um edifício, um arranha-céu. Ok? Gente, então ficamos por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.